Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e a gente vai tocar num ponto que a gente fala sempre, né? Varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios, e hoje a gente vai falar de uma rede de franchising. Veja, quando eu falo rede de franchising, que é 300 franchising, ela é um ecossistema que foi criado em que várias marcas estão lá dentro que podem ser franqueadas. E por que eu achei muito interessante esse papo? Para a gente entender qual é esse modelo de negócio que se cria uma rede, um ecossistema com várias marcas em que as franqueadoras estão juntas e se potencializam. E aí eu vou entender um pouquinho melhor. E para isso eu trouxe o Leonardo Castelo, que é da 300 Franchising. Primeiro de tudo, Leonardo, muito obrigado pela sua presença e a gente tocar num ponto tão relevante, não só para o varejo, mas claro, para todos os setores, mas claro, sobretudo no varejo, que é o franchising. Obrigado pela sua presença. Show de bola. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar falando sobre esse tema, o varejo, que é um tema que eu adoro. O que é esse ecossistema, né? Porque quando a gente fala 300 franchising, eu sei que você tem várias marcas. Quero falar um pouquinho de que você fundou a Ecoville, você começou vendendo produto de limpeza numa Kombi. Gente, tem uma história aí para contar, né? Mas antes de a gente contar essa história, só para todo mundo entender, ficar mais claro, o que é hoje esse ecossistema, o que é esse seu grupo, o que é essa sua empresa hoje? Legal, Rodrigo. Eu entrei no mercado de franquias em 2016 com a minha marca, que já tinha 9 anos de mercado, que é com a marca que eu fundei com a Ecoville. Quando nós viemos para o mercado de franquia... Desculpa, só para quem não conhece, a Ecoville, qual é a marca, o que ela entrega? A Ecoville é uma rede, um supermercado de produto de limpeza. Perfeito. Hoje é a maior rede de lojas de produto de limpeza do Brasil. Perfeito. Você começou com a Ecoville. Pode continuar? Desculpa, só disse isso para quem não conhecer, claro, para poder falar. Né? Vai lá. E quando nós começamos a Ecoville, ainda com pouco conhecimento dentro do mercado de franquia, justamente nesse momento, nós entrávamos na Endeavor, que é a maior ONG de empreendedorismo mundial. E nós começamos a ter acesso a muitas startups, fintechs, mas acima de tudo empreendedores que pensavam muito fora da caixa. E começava a aparecer no Brasil um conceito chamado aceleração de startup, ali por 2015, 2016. E nós entrando dentro do franchising, conversando com essas pessoas, nós começamos a estudar sobre como acelerar o franchising no Brasil. O conceito de ecossistema, ele começou com a mentalidade de crescer empresas. No meio do caminho, o que nós entendemos? Para mim crescer uma empresa, eu preciso de educar, eu preciso de ter conhecimento técnico, então surgia uma vertical de consultoria, eu preciso de ter uma gestão pautada em crescimento, então surgia uma vertical de gestão, eu preciso incubar os negócios antes de crescer, mas acima de tudo eu preciso ter as melhores práticas e os melhores métodos de crescimento. E isso acontece quando você está junto com empreendedores muito bons. Quando você tem outras pessoas com o mesmo sonho, com a mesma base, com o mesmo propósito, você passa a ter uma troca muito rica e aí surge um ecossistema de crescimento. E você iniciou esse ecossistema quando você já franqueava a Ecoville? A Ecoville, ela já crescia acima da média. E aí o mercado começou a querer entender, cara, o que vocês fazem? Quando você ainda não franqueava, você está dizendo? Depois que eu virei franqueador, em 2016, como eu tinha uma base de empreendedores que cresciam muito ao meu lado, eu comecei a pegar muita dica, visitar o mundo, fui para Israel, Vale do Silício, estudar sobre crescimento de empresa. Então, a Ecoville nasceu crescendo acima da média. Só que o que é o detalhe? 4 anos depois, eu me tornei sócio de uma segunda marca. Em 1 ano, ela se tornava líder, que era uma marca de calzone. Me tornei sócio de marca de pastel, de estética, de saúde e fui entrando e fui entendendo que a metodologia de crescimento ela se aplicava a qualquer nicho dentro do franchising. Entendi. Mas ainda você não tinha essa visão de ecossistema? Não tinha visão de ecossistema. Aí nós, talvez, eu gosto muito de fazer base comparativa. Léo, mas como vocês foram inteligentes e inventaram isso? Não. Toda a nossa base de pesquisa foi em cima do grupo Louis Vuitton, que também é um ecossistema de multimarcas. Naquela ocasião, ele passava a se tornar uma das marcas mais valiosas do mundo. Então, a nossa base de pesquisa sempre foi olhar para quem eram os maiores do mundo e o que essas empresas faziam. E a grande maioria delas pensa como ecossistema. E por que você acha que elas pensam como ecossistema? Qual é a vantagem de se pensar no ecossistema? E na sequência eu quero ver quais são essas marcas que estão lá. A gente fala um pouquinho mais dessa visão. A troca, ela é fundamental para o ecossistema. A inovação e a possibilidade de negócio que acontece dentro do próprio ecossistema. Então, assim, a sinergia, a troca de conhecimento,
conceitos de inovação. Por exemplo, nosso ecossistema, início do ano agora, 12, 14 sócios foram para o Vale do Silício. Toda vez que nós voltamos, nós trazemos uma base de conhecimento muito forte para todo o ecossistema. Então a troca é muito rica, tem grupos de mastermind, tem grupos de troca. Nós temos BIs com inteligência de mercado que troca informação entre as marcas para a gente saber ticket médio que está acontecendo em alimentação, ticket médio que está acontecendo no mercado de estética. Então a gente consegue dar uma baliza para uma marca se ela está indo bem ou se ela está indo mal. A troca é muito rica. Legal. Então, agora que todo mundo entendeu o que é 300 Franchising, já eu quero chegar em quais marcas se compõem, qual tipo de negócio você faz, quais você acha mais promissor, eu quero entender os setores. Então, todo mundo acompanha a entrevista que eu vou chegar lá, mas eu quero voltar um pouquinho na linha do tempo, porque você tem uma história muito interessante, né? Você vendia produto de limpeza numa Kombi, e isso virou Ecoville, só para eu poder entender se é isso mesmo. Eu trabalhava na Coca-Cola, eu era diretor de operações, saí da Coca porque achava que tinha chegado no meu teto, vi uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua, eu e meu irmão, aqui na cidade de São Paulo. Falamos, vamos montar a Natura dos produtos de limpeza, sem muito conhecimento do que era empreender. Que legal! Vamos montar a Natura dos produtos. Olha a referência que interessante. A referência é legal, mas olha só, a Natura trabalhava com produtos de alto valor agregado e a gente com produto de limpeza ia transformar um produto com a logística cara. Então, assim, a gente não tinha muita base. A gente tinha um sonho, mas não tinha muita base. Não, mas é isso que eu achei legal, né? Você pegou uma referência, eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá. E hoje a Ecoville pode ser considerada uma Natura dos produtos de limpeza, né? 17 anos depois. E aí nós fomos para Joinville, basicamente como nós pedimos conta nas empresas, com pouco dinheiro. Começamos a Ecoville com R$70 mil. Eu acho que até por medo e insegurança, nós pegamos quase todo o capital que nós tínhamos e fizemos um pequeno galpãozinho, que devia dar umas 6, 7 salas dessa aqui. E no final das contas, 6 meses depois que nós começamos, nós não tínhamos R$400 para pagar o aluguel de uma kitnet. Então, a gente meio... Eu tô rindo porque, assim, seja bem-vindo ao mundo real do empreendedorismo. Né? Ao mundo real. E a coisa mais interessante, Rodrigo, é que na cabeça do empreendedor, e eu fico pensando, muita gente hoje olhando desse jeito, você imagina que você vai começar a empreender e depois de 6 meses você está rico. A grande realidade é que depois de 6 meses você está aprendendo, depois de 2 anos você está aprendendo ainda o que é empreender. E a grande realidade é que essa dificuldade 2 engenheiros de formação que trabalhavam em indústria, montaram um negócio de produto de limpeza, que na verdade é um negócio de venda, todos os negócios são um negócio de venda, e nós não tínhamos uma base nenhuma sobre os conceitos de venda e de marketing. Então a gente passou a patinar. Tinha um bom produto, mas a grande realidade é que a gente não sabia colocar ele na mão do nosso consumidor, do nosso público-alvo. E como é que você saiu de um lugar de não ter R$400 para pagar um kitnet e começou a virar alguma coisa que deu resultado? O que aconteceu para a Ecoville, para essa marca que você colocou dentro de uma Kombi vendendo produto de limpeza começar a progredir? O que aconteceu? Teve algum produto que fez isso virar o jogo? A pergunta é, o que virou o jogo? Rodrigo, eu preciso contar uma historinha de 30 segundos. Claro, à vontade. 2008, Santa Catarina, choveu 45 dias consecutivos e teve aquela série de enchentes. Uhum. Esse galpãozinho, o fundo de quintal que eu falei para vocês, a parte da frente nós não conseguimos calçar porque não tinha dinheiro. Tá. E a gente vendia de Kombi. Meu irmão foi sair na Kombi, a Kombi atolou, afundou. Na hora que ela afundou, estava chovendo, estava eu, meu irmão e meu pai, e ele teve que pular pela janela, e quando ele pulou, ele também atolou na lama. Então, assim, o que vocês pensarem de caos, nós passamos no nosso início. Se abraçou eu, meu irmão e meu pai na chuva, e ali eu entendi uma coisa. Empreender e ter resultado é um estado de decisão. Você precisa estar decidido não empreender, você precisa estar decidido ter resultado. E para ter resultado, você começa a abrir mão de algumas coisas, abrir mão dos ambientes que você anda, abrir mão de coisas que você faz para ter hábitos de pessoas vitoriosas. E ali a gente começou, talvez, a nossa grande virada de chave, que foi estudar sobre algo que a gente não sabia, que era venda. Eu li uma reportagem, Rodrigo, lá quando eu estava no chão do galpão. Os maiores CEOs do mundo leem 4 livros por mês. Cara, essa informação é muito poderosa. Tem uma característica comum entre os 3 mil bilionários do mundo. Eles leem 4 livros por mês. Então, a nossa base de transformação foi conhecimento. A gente passou a engolir tudo aquilo que era déficit
e que a gente enxergava que era gargalo no nosso crescimento e começou a mudar de ambiente, andar com pessoas que sabiam mais que nós, trocar de mesa e a empresa começou a evoluir de uma forma sistemática, porque a gente processuava tudo aquilo que dava certo e depois exponencial, porque o conhecimento ele é incremental. Tudo que você conhece, ele vai incrementando e quando você vê, você dá uma rampagem. Parece mágica, o mercado chama de sorte, mas a grande realidade é que é muito trabalho. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida que empreendedorismo não é sorte. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a minha pergunta foi, claro, vocês sistematizaram, entendi perfeitamente, adquiriu conhecimento para melhorar a eficiência da tua operação, mas a minha pergunta é, teve algum produto que realmente gerou um resultado diferenciado, algum produto, alguma ideia, algum combo, enfim, alguma coisa que você começou a vender que falou, putz, aí eu deslanchei. Obviamente que com todo esse processo por trás, que foi o que você falou. Rodrigo, hoje quando eu vou avaliar qualquer negócio, a primeira coisa que eu faço é entender diferencial competitivo e se esse diferencial competitivo realmente é claro. Naquela ocasião, mas sem muito incipiente técnico de entender sobre isso, nós fomos a primeira empresa do mercado a levar embalagem de 5 litros para o mercado B2C. Embalagem de produto de limpeza de 5 litros só era vendido para a empresa, claro, no mercado B2B. Quando nós levamos essa proposta de valor para a dona de casa, que ela olhava uma embalagem de 5 litros com muito mais produto, porque o brasileiro, ele ainda é assim, o mercado americano é um mercado do produto concentrado. O mercado brasileiro é um mercado que se você enxergar volume, você tem percepção de valor. Uhum. Cara, aquilo foi uma virada de chave, mas a Ecoville, ela foi a primeira empresa do mercado a lançar álcool perfumado. Rodrigo, qualquer supermercado que você for no Brasil, você vê um álcool perfumado, veio proveniente de 2 caras que estavam vendendo produto de limpeza na rua. Sabe por quê? Porque uma dona de casa chegou pra gente e falou assim, sabia que eu misturo desinfetante com álcool porque ele seca o chão mais rápido? Nós só fizemos ouvindo o nosso consumidor. E fomos a primeira a lançar limpa piso à base de ácido, limpa porcelanato. Ou seja, aquela história de ouvir o cliente, você, que todo mundo fala, precisa ouvir o cliente, você é a prova viva disso. A prova viva e nós tínhamos uma velocidade muito grande, porque a gente estava conversando com o cliente todo dia. Então eu quero falar sobre isso, sobre ouvir o cliente. Eu vou precisar fazer um intervalo de 1 minutinho para a gente já voltar. Então você segura aí, porque olha, essa informação foi importante para a gente entender o que todo mundo do marketing fala de foco do cliente. Mas tem muita empresa que não ouve o cliente, você ouviu. 1 minutinho a gente já volta com o varejista. Falei para você que era só 1 minutinho, a gente voltou muito rápido aqui na BMC News. Você, ouvindo o cliente, transformou sua empresa. Hoje, quando a gente pensa em marketing, e aí os grandes gurus de marketing, os de verdade, independente dos de internet que só falam, tô dizendo assim, todo mundo fala sobre ouvir o cliente. E essa foi sua grande virada, né? Você ouviu um cliente, aí eu quero que você continue essa história. De uma dona de casa que falou que eu misturo isso com isso, e vocês começaram a ter as ideias. E aí começou a surgir uma linha de produtos diferenciada. Rodrigo, foi algo tão bacana, porque nós temos nome de produto que veio proveniente de ideia de cliente. Por exemplo, nós temos um produto que chama Magia, porque os clientes utilizavam e eles falavam assim, nossa, parece mágica. Só que esse produto foi desenvolvido em um trilho de uma porta que estava toda engordurada. E aí o cliente fez o desafio, vocês não têm produto para limpar isso? E nós começamos a desenvolver e o cliente testando. Ó, não limpou. Ou seja, você desenvolveu com o cliente, vamos chamar em parceria. Com o cliente em parceria. Só que tem um detalhe super importante, Rodrigo, que hoje eu tenho essa visão mais clara. Naquele momento, não. Era algo assim, muito por necessidade. Quando você vai fazer o desenho de uma empresa, que você fala que o cliente está no centro, você realmente precisa começar com esse desenho, desde o propósito, discurso, tom de voz, princípios, missão, visão, valores. Precisa estar englobando o cliente no centro, porque senão o time não consegue entender. E como consequência, você acaba colocando um discurso, mas o seu time não pratica aquilo que você quer, que é atender bem o seu cliente. Muito bem, então vamos lá. Então você fez essa virada de chave, a Ecoville começou a andar. Você contou que em 2016 você começou a franquear, não é isso? Isso. Hoje, de Ecoville, quantas unidades? Hoje são aproximadamente 500 unidades. Brasil. Brasil. Já saiu do Brasil ou ainda não? Não, por uma questão de gargalo logístico e legislações da Anvisa com relação à parte química. Tudo bem, sem problema. Mas você tem 500 unidades no Brasil.
Tem alguma região que está mais concentrada ou está bem espalhado mesmo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é proveniente de onde nós começamos o projeto, a marca é muito Região forte. Sul Região Sul é mais muito forte. Bom, e aí você me contou lá atrás, quando eu te perguntei o que era o ecossistema, que você começou a ficar sócio de outras empresas. Isso. Qual foi esse momento em que você falou, acho que vou investir em outros setores também? Bom, em Joinville só tinha 2 franqueadoras, a Ecoville e a Calzum, que é uma franqueadora de calzone. Uma empresa de 20 anos de mercado, 6 unidades. Quando você olha hoje para uma franqueadora, até 30, 40 unidades, era uma coisa que o mercado não dizia. Essa franqueadora não está no ponto de equilíbrio. E os projetos, eles eram formatados para uma franqueadora chegar nesse estágio depois de muito tempo. Então ela fica batendo cabeça e ela não consegue dar um bom suporte para o franqueado. Você precisa ter um projeto no qual, dentro desse projeto, você faz uma rampagem inicial. Como era uma marca com 6 unidades, 20 anos de mercado, nós avaliamos e o conceito já estava validado. O que ela precisava? Metodologias de crescimento versus budget para fazer crescimento, que não é simples. E por que eu gosto do conceito que nós montamos, que é um conceito de eu não coloco dinheiro dentro da marca, eu coloco dinheiro para fazer o crescimento. Porque para fazer o crescimento, se você jogar dinheiro na mão desse empreendedor, que já está há 20 anos no mercado, que nunca cresceu a marca, ele não sabe fazer. Você vai colocar o dinheiro, ele vai queimar talvez em testes e não vai funcionar. Então nós pegamos a nossa metodologia de como a gente vinha crescendo a Ecoville e começamos a montar um conceito de aceleração de negócios, na qual englobava todas aquelas verticais que eu te falei. Ali nascia a visão de ecossistema. Mas aí a primeira marca que você trouxe foi essa de calzone? Foi a de calzone. Tá. E aí essa primeira marca veio com 6 lojas, você falou? 6 lojas. Hoje essa marca tem mais, não? Hoje é uma marca que tem 120 unidades por todo o Brasil. Então, só aí 120 mais 500 da Ecoville, você está falando de 620 unidades. 620. Só com essas 2 marcas? Só com as 2 marcas. Só que nós lideramos hoje 18 nichos no mercado. Então, aí eu ia seguir. Você formou um ecossistema. Quais são as áreas que você atua hoje? Além de calzone, né, que é o que você falou, que é a questão de alimento, produtos de limpeza, que é a Ecoville. Quais outros setores você atua dentro do varejo? Então, quando nós olhamos para todo o ecossistema, nós olhamos enquanto verticais, né? Então, quando eu olho, por exemplo, uma vertical de estética e beleza, eu estou dentro de unhas em gel, eu estou dentro do mercado de cílios, eu estou dentro do mercado de salões express, que é a Brobar, lá de Recife, eu estou dentro do mercado de estética feminina íntima, que é um mercado super novo, que a gente está rampando agora, não tem ninguém puxando essa tendência. Nós fomos os propulsores de puxar o mercado de estética masculina, com homens. Nós estamos dentro de barbearia, então olha só dentro dessa vertical, a gente acaba atacando quase todos os nichos do mercado. Por isso que é tão rico, porque elas não se concorrem, elas têm interseção e aqui tem uma troca muito rica entre as pessoas que são sócios técnicos das marcas. E você, seu irmão e seu pai ainda não? Eu, meu irmão e meu pai. E vocês têm essa visão de, por exemplo, eu quero agora um outro mercado, como esse que você mencionou, você está rampando a questão das mulheres, questão dos homens. Vocês analisam isso com base em quê? Assim? Qual que é a lição de casa que vocês fazem? Rodrigo, hoje nós temos um roadmap de quais são os nichos que a gente quer entrar. Para esse ecossistema funcionar, nós sempre avaliamos 3 pilares. Em primeiro lugar de tudo, não é nem o business. É quem é a persona que está por trás do business. Porque pessoas excepcionais fazem negócios excepcionais. O projeto pode não ser o ideal, mas a gente ajuda a deixar ele ideal. Depois nós avaliamos o projeto e a nossa tese é uma tese de alta escala, de marcas que possam ser líder de mercado, que sejam disruptivas e tenham uma boa proposta de valor para o consumidor final, que sejam rentáveis. Nós não entramos para consertar empresas, nós entramos em conceitos validados para fazer o crescimento dela. E depois, o último pilar, então, é persona que está por trás da marca, business, e o último pilar é se está dentro de um timing correto. Que é aqui que nós definimos se ela vai para uma incubação, que é onde eu vou fazer alguns testes sobre processos de implantação, de operação, de gestão, algumas reformatações, ou se ela está pronta para vir direto para um processo de aceleração. Hoje, quantos setores você atua? Quantos setores? Acredito que mais de 10. Qual o setor mais hoje que representa maior faturamento do seu ecossistema? Alimentação estética. Alimentação estética.
Percentualmente, hoje representa quanto? Percentualmente, esses dois nichos, 60%. Então, o que começou como produto de limpeza, hoje não é o seu... Não é. E olha que é grande, que são 500 unidades, mas mesmo assim... É grande, é um mercado de hoje de 35 bi, né? O produto de limpeza, o mercado de alimentação, um mercado de 110 bi. Você vê uma coisa que é super importante, Rodrigo. Por exemplo, o mercado que está super em crescimento, mercado de alimentação vegana. Mas quando eu vou para inteligência de mercado, para números, fatos e dados mesmo, eu pego o mercado do franchise de alimentação, que é o mercado de 110 bi, e o mercado de alimentação vegana, ele é um mercado de alguns milhões. Então, ele não está pronto para a construção de uma rede de franquia nesse momento agora. Eu já tive inúmeras propostas de pessoas, e eu sei que se eu for para esse mercado, eu vou construir algo que o meu franqueado vai passar dificuldade na ponta. Então, por isso que você, por enquanto, não... Não estamos nesse mercado. A gente avalia muito, tem um processo seletivo muito, muito correto hoje com relação às marcas que nós vamos fazer o crescimento. Teu ecossistema hoje, vejo que você consegue falar aqui até para o nosso público. Trabalha com, hoje, quantas lojas ao total? E pensando em ecossistema, qual o faturamento do ecossistema hoje? 11 mil franquias no total e um sellout de aproximadamente 8 bi. Um sellout de 8 bi, obviamente com essas 11 mil unidades que você tem. 11 mil unidades, muitas em processo de implantação. Claro. Né? Tem até uma reportagem que a assessoria fez esse ano. Nós expandíamos aproximadamente uma franquia a cada 9 horas. Então, a cada 9 horas, dentro do nosso ecossistema, surge uma nova franquia no mercado. E hoje você é o CEO dessa operação, junto com seu irmão e seu pai. Hoje eu sou o CEO do grupo, meu irmão nós chamamos de vice-presidente de vertical, ele é o vice-presidente da vertical de aceleração, e todas as verticais elas têm um VP que representa a figura do CEO da vertical. Um dos modelos, acredito eu, que a 300 consiga crescer com tanta velocidade é que nós temos um planejamento estratégico único do grupo, mas as verticais ela tem um plano estratégico por vertical. Nós operamos de forma independente. E você falou que você atua no setor de educação também. Educação também. Educação financeira, nós temos uma franquia de day trade, nós temos uma franquia de curso de idiomas. Então, assim, eu tenho também uma outra empresa que nem está debaixo do ecossistema, que é uma empresa de imersão dentro do mercado comercial, que é o Sales Club. Entendi. Que nasceu para contemplar e ajudar os meus franqueados no final das contas a fazer mais sellout. Leonardo Castello, muito obrigado pela sua presença, informações valiosíssimas aqui, principalmente para a gente raciocinar esse conceito de ecossistema que você trouxe. Parabéns pela sua história, pela sua jornada, por ter passado tudo o que você passou e hoje você ser esse empresário de sucesso. Obrigado demais pela sua presença. Obrigado pelo convite, acompanho o Varejista há muito tempo já, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu, vamos manter contato, tem muito negócio pra gente fazer junto. Bora. Tá bom? Muito obrigado. A gente volta em um minutinho, depois do intervalo, com o próximo entrevistado. BMC News, informação que gera valor. É um minutinho. Voltamos com o Varejista e a gente segue para um setor do varejo que eu acho muito importante, que é a questão da construção industrializada no Brasil. E quando cita isso, eu vou trazer uma empresa aqui para conversar um pouquinho, porque que me interessou bastante essa pauta. Eu entendi algo muito diferente, que é essa questão verticalizada no segmento da construção. E aí, o que é essa questão verticalizada? Pesquisei um pouco, entendi um pouco melhor e falei, é bacana levar para o varejista para a gente dividir essa explicação, como a gente sempre faz aqui, entender modelo de negócio, entender um pouquinho ambiente de negócio, para que você seja sempre muito bem informado em tudo isso. Então, para isso eu trouxe Caroline Siqueira, que é vice-presidente do grupo Inova Steel. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença e por trazer esse tema, que eu estou lendo algumas coisas aqui que eu pesquisei, alguns dados aqui, bem importante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, vai ser um prazer aí poder contribuir. Muito bom. Primeiro de tudo, vamos para que todo mundo entenda, o que vende, qual é o grupo Inova Steel, o Steel Frame, explica no sentido mais conceitual do que é, e a gente já chega na verticalização dessa cadeia que vocês utilizam aí dentro da construção. Vamos lá. Bom, o Steel Frame é um sistema construtivo industrializado. Então, diferente da alvenaria,
que nós temos um sistema artesanal, Uhum. né? Até nos Estados Unidos eles não são chamados de pedreiro, uma curiosidade, eles são chamados de artesãos. Olha que legal. E aqui, infelizmente, está cada dia mais difícil encontrar profissionais qualificados. Aham. E essa falta de mão de obra qualificada abre aí um mercado muito grande para nós atrair a construção industrializada. Então, essa é a principal diferença. Nós não dependemos tanto da mão de obra ser qualificada nesse aspecto do artesão. Tá. Porque para uma obra sair boa de alvenaria depende única e exclusivamente do pedreiro ser bom. Uhum. E para uma obra de steel frame, uma obra industrializada, ter êxito, ter sucesso, ela depende de um bom cálculo estrutural. A gente gasta mais tempo no planejamento do que na execução. E se você fosse explicar o que é um steel frame para quem nunca ouviu falar? De uma forma muito lúdica, a gente brinca que é um Lego de gente grande. Olha que legal. É pré-fabricado? É a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, tá? Porque o pré-fabricado ele tem algumas limitações e o steel frame não. Nós não modificamos o projeto para se adaptar ao steel frame. Entendi. Nós podemos trabalhar com qualquer arquitetura e nós vamos fazer um cálculo estrutural específico para aquela obra. E nas nossas máquinas de steel frame, nas nossas perfiladeiras, elas são uma espécie de impressora 3D de aço. Uhum. Então, elas imprimem esse projeto, esse software lê todo esse cálculo estrutural e já sai na altura do pé direito, Uhum. com recorte de portas e janelas, Uhum. e até o buraquinho do parafuso, da onde o cara tem que Você fixar. projeta tudo isso Sim, e isso sai nessa impressora, vamos chamar assim. exato. Então, é um pré-fabricado, vamos chamar assim, mas Uhum. sem determinadas limitações que o pré-fabricado, Sim, vamos chamar teria. assim, tradicional teria. Eu Uhum. entendi, certo? Certo. Então, esse é um produto. Steel frame é um produto. É um método construtivo, que tem vários produtos dentro dele. Me dá um exemplo de produtos. Por exemplo, uma chapa de aço, por exemplo, drywall é um produto dele ou não? Isso, Só para eu entender. drywall é um produto que complementa no steel frame, no caso a chapa de drywall, Aham. é normalmente utilizada para fazer o fechamento interno, as paredes do lado de dentro Uhum. dessas casas, dessas edificações. Uhum. No meio, a gente usa uma lã termoacústica, que provavelmente é que vocês devem ter usado aqui, Sem dúvida. porque ela tem essa função de deixar o ambiente com uma acústica muito superior da alvenaria tradicional, de não vazar o som e Uhum. vice-versa. Porque é uma reclamação do pessoal do drywall, não é? É porque, na verdade, quando o drywall chegou aqui no Brasil, para barateada era um jeitinho brasileiro e tiraram a lã. E aí o sistema fica oco. E aí fica oco e vaza tudo, né? todo o som. Também esquecem de colocar a manta acústica, a membrana acústica na base, Entendi. porque a gente precisa fazer esse cálculo apropriado para o som, né? E aí a gente tem um desempenho muito superior também em relação à térmica. Uhum. Enquanto uma casa ali tradicional, ela armazena a temperatura, o tijolo, ele armazena e potencializa a temperatura. Uhum. No steel frame, a gente tem ele consegue manter a temperatura ambiente ideal e uma economia de 30% no uso do ar-condicionado, porque ele tem que trabalhar muito menos para manter a temperatura. Ficou claro. E aí, o steel frame, então, tem todos esses produtos. Ele é um Isso. método construtivo. E vocês têm esse método construtivo de maneira exclusiva ou não, pensando em Brasil? Não, a gente brinca que a gente não inventou a roda, né? A roda já existe. Na verdade, o mercado hoje tem tanta oportunidade, é um oceano azul, né? Uhum. Hoje nós representamos apenas 3% do mercado da construção civil brasileira. Ou seja, de todas as obras que são executadas aqui no Brasil, apenas 3% são utilizando os nossos métodos. Então tem mercado para todo mundo, existem hoje outras empresas, mas nenhuma tão verticalizada como a nossa. E era aí que eu ia chegar. O que vocês entendem e praticam que vocês chamam de verticalização no segmento? Porque aí eu queria que você fosse bem didática para a gente explicar para a Tá bom. pessoa entender. Então, vamos com calma, né? Então, eu tenho lá uma metodologia de trabalho construtivo, que é o que você falou. Isso. Essa metodologia de trabalho deriva alguns produtos. Uhum. A gente falou essa questão da acústica, da chapa de metal, falou do drywall, entre outros, com certeza. Isso. Vocês vendem isso numa ponta, provavelmente, que é uma loja. Sim, Mas, ao mesmo comercializamos. tempo, até onde eu sei, vocês fabricam esses próprios produtos. Exato. O que é essa verticalização e como vocês atuam em cada uma dessas frentes para todo mundo entender? Bom, importante destacar o contexto, né? Aham. A gente nasceu como construtora, meu irmão foi para os Estados Unidos, trouxe o método construtivo porque ele ficou encantado, Uhum. começamos a construir.
As lojas, que foi o primeiro passo em direção à verticalização, elas nasceram de uma maneira muito engraçada, Rodrigo, porque não foi uma ideia brilhante de empreendedorismo. Foi, na verdade, uma necessidade para suprir o caixa, porque como eu não tinha portfólio, eu vendi minhas primeiras obras com 16 anos de idade. Hoje eu tenho 28, meu irmão tem 34. E a gente, muito novinhos ali, precisava avançar nesse mercado. A gente começou a trabalhar com o próprio dinheiro do cliente. Enquanto o cliente me dava o sinal, em vez de eu comprar o material para a obra dele, eu comprava material para minha loja e rodava esse dinheiro. Se eu não vendesse esse material, eu usava na obra dele. Se eu vendesse, eu repunha. Mas é um método de você começar o negócio, né? Foi isso. É Não isso. tinha capital de giro. Você e seu irmão. Exato. Entendi. Eu e meu irmão. Ele é engenheiro ou não? Nenhum de nós dois temos formação nenhuma. Olha só que beleza. Nós temos 25 engenheiros e arquitetos que trabalham para nós dentro da nossa unidade que fica em Santo André, mas nós não temos nenhuma formação. A nossa formação é da vida mesmo, né? Vocês começaram quando a empresa? 2012 nós começamos com steel frame, mas o nosso background era de estrutura metálica convencional. Meu pai e meu tio tinham uma empresa de estrutura metálica, fazer galpões industriais, então esse sempre foi o nosso ambiente, esse ambiente de obras, né? E ali a gente entendeu essa oportunidade diante do mercado brasileiro que estava muito parado, faltava muita inovação. E aí o meu pai e o meu tio saíram da operação e eu e o meu irmão continuamos com o segmento do steel frame e aí focamos única e exclusivamente nisso. Perfeito. Agora só volta para eu entender, inclusive que eu estava anotando aqui. Fala etapa por etapa dessa verticalização, Tá por bom. favor. Bom, então depois de abrir a loja, a primeira unidade da loja, e vimos que isso funcionava, começamos a abrir outras unidades de lojas próprias. E nesse momento vocês ainda não fabricavam. Ainda não fabricávamos. Em uma das a terceira loja que a gente foi abrir, no espaço que a gente foi alugar, tinha umas máquinas de drywall. E aí a gente enxergou uma oportunidade, compramos as máquinas, começamos a produzir. E vimos que a margem aumentava muito Quando você produzia. quando eu produzia, ao invés de eu comprar de um fornecedor. E o mercado extremamente aquecido, o nosso grande boom de crescimento foi no pior momento para a maioria dos empresários brasileiros, que foi na pandemia. O meu irmão foi para o hospital com Covid e voltou falando, quero todo mundo nos hospitais vendendo, porque eles vão precisar de leito. E ali na pandemia, a gente deu o nosso segundo maior passo em direção à verticalização, que foi a compra de uma grande indústria chamada Plaquelux, que hoje faz parte do nosso grupo. Essa indústria, ela já tinha um maquinário de ponta extremamente tecnológico para fazer a chapa cimentícia. E essa sim é uma tecnologia exclusiva nossa. Essa empresa tinha demorado 12 anos para chegar nessa tecnologia, só que era um investidor, não era um empreendedor do mercado. Ele era um multi-empreendedor. Que investiu nessa... E quando veio a pandemia, ele falou, eu preciso vender isso porque eu acho que vai dar errado e eu não quero arriscar para ver. Os filhos não quiseram assumir a empresa, foi aí que a gente enxergou uma oportunidade. Compramos parcelados em suaves prestações. Eu imagino. Foi uma negociação assim, muito interessante. E a gente começou ali a ter um nível maior de verticalização. E através da Plaquelux, por já ter incentivos fiscais, homologada, já está dentro dos padrões de qualidade, dentro da ABNT, enfim, seguir todas as normas ali muito rigorosas, a gente aí foi plugando os demais produtos. E aí foi quando a gente trouxe a importação das nossas máquinas que fabricam perfil de steel frame, porque é diferente do perfil de drywall. São máquinas que têm uma tecnologia muito superior, porque elas têm um software incorporado junto com elas. Então você fabrica, você distribui e você vende. Faltou alguma etapa? E construo também. E constrói. Então você é uma eu tenho a construtora ainda. Então você tem a construtora, você fabrica o material, você distribui o material e você na ponta vende o material e paralelamente você é a construtora também. Isso. Então você constrói edificações próprias de uma construtora / incorporadora. Exatamente. É isso? Exatamente. Essa é a verticalização. Ainda temos banco, né? Nós temos a nossa securitizadora. Sim, até para que você, como construtora, possa ter uma securitizadora para fazer a venda dentro de um plantão de venda, vamos chamar assim, você ter uma opção para o seu cliente. E para facilitar a condição de pagamento, porque a obra é muito rápida, né? Então, se ele fosse me pagar conforme medições, que é o que acontece numa obra tradicional, a MOC, por exemplo, que é uma cabana nossa sustentável, um módulo super moderno, ela fica pronta em 30 dias.
Se ele for me pagar conforme medição, ele me paga à vista. A gente tem um outro módulo que a gente tem, ele é pronta entrega, ele é para substituir o container, com uma arquitetura mais moderna, inovadora. A gente está fazendo agora para o MasterChef da Band, para a CIMED, para marcas que querem ter um branding bem posicionado também ali. Esse fica pronto em 3 dias, para você ter uma ideia. Eu quero falar sobre prazo com você, vou precisar fazer um intervalo de 1 minutinho, Tá bom. sempre bom ter patrocinador, você sabe muito bem disso. 1 minutinho a gente já volta, porque eu quero entender, e a minha pergunta é direta. Tá bom. Quer dizer que se eu construir um prédio que hoje, vamos pensar numa edificação aí de 20 andares, 4 por andar, um prédio tradicional, vamos colocar assim, um edifício, que normalmente a gente está falando de 2, 3 anos, normalmente 3 anos até o plantão de venda. Quanto tempo seria uma edificação com a tua construtora? Muda muito? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom. 1 minutinho a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. 1 minutinho, varejista tá de volta. Voltamos tão rapidinho quanto parece que fica uma obra pronta aqui com essa tecnologia, esse método. Claro que eu fiz essa pergunta para te provocar. Um Sim. prédio tradicional aí, claro que eu dei um exemplo aqui de aproximadamente 20 andares, 4 apartamentos por andar, vamos colocar assim de 100, 150 metros cada um, mas para ilustrar, 3 anos. O que muda com a tua metodologia de construção, claro? Neste exemplo em específico, hoje a legislação brasileira ainda não tem normativas para verticalizações nesse nível, utilizando o método construtivo do steel frame apenas. Então, 100% de steel frame só até 4 andares, é o que a nossa norma permite. Acima de 4 andares é necessário fazer ali uma estrutura metálica, um concreto armado, que é o que a gente chama de estruturas mistas, né? Estruturas híbridas. Mas no caso de um prédio, a gente já consegue, por exemplo, fazer os fechamentos internos com chapa de ultra wall, que é diferente do drywall, porque ele pode receber fixação direto na parede. A pessoa não fica com aquela limitação de, não posso parafusar um quadro, não posso parafusar um armário. Ela tem muito mais liberdade, né, o usuário. E do lado de fora poderia ser feito uma fachada de steel frame com a nossa chapa cimentícia. Você economiza até 20% na fundação, porque o nosso sistema é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais inteligente e sustentável. Então a gente já fez algumas fachadas aqui em São Paulo mesmo, fizemos a Arvos na Rebouças, fizemos prédios para Vitacom, que normalmente eram prazos que estavam apertados, aconteceu alguma coisa no meio do caminho da obra, e aí eles conseguiram equilibrar o prazo fazendo uma junção com sistemas construtivos industrializados. Com esse sistema construtivo, a redução em média, que foi o que eu anotei de pergunta aqui, é de quanto tempo? Em média, 1/3 do prazo convencional. 1/3 do prazo convencional. Sim, então uma casa que acho que seria um exemplo mais plausível, mais fácil de comparar, né? É uma casa de 150 metros, que levaria ali um prazo de 9 a 12 meses. Dificilmente você vai conseguir um prazo menor do que esse. A gente faz um prazo de 4 a 6 meses, completa, com fundação e acabamento. É bem diferente, né? É bem diferente. E isso impacta muito para incorporadores, por exemplo. Então, nem sempre para o cliente final isso é tão importante. Mas em obras corporativas, a gente tem atuado com o McDonald's. Quanto custa um dia de faturamento para o Mac? A gente executa um Mac em 52 dias. Enquanto as outras construtoras, por mais rápidas que fossem, conseguia fazer em 90, que já é um prazo incrível. Isso que eu ia te falar, que já é um prazo muito bom, né? Já é um prazo muito bom, eles conseguiam fazer em 90 dias, a gente faz em 52. Esse delay do prazo aqui, no impacto financeiro do negócio, no business plan, tem um impacto gigantesco. São 38 dias de diferença. 38 dias. É muita coisa. Agora você imagina isso numa Amazon. Nós fizemos os centros logísticos da Amazon aqui no Brasil. No Mercado Livre. Depois você pesquisa quanto que é um dia de faturamento do Mercado Livre. Eu imagino, pode ter Então, certeza nós disso. anteciparmos ali 3 meses de obra para o Mercado Livre, para uma Amazon, tem um impacto financeiro gigantesco. E um outro ponto que eu estou colocando aqui é o seguinte, quando a gente começou a entender o mercado de pré-fabricados, que eu entendi que não é a mesma coisa, fica tranquila, mas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, por toda a tradição cultural de uma construção em alvenaria, duvidaram da qualidade desse trabalho. O seu trabalho eu entendi que não é um pré-fabricado, porque o pré-fabricado ele tem um certo limite e você vai muito além disso. As pessoas duvidam um pouco dessa qualidade ainda? Ainda tem um preconceito quando não é de alvenaria? Como é que vocês trabalham isso? Como é que as pessoas enxergam?
Olha, eu acho que a melhor forma de tratar os pré-conceitos, ele só existe porque ainda não teve um contato, uma experiência com o sistema. Por isso que na nossa unidade Fabril de Santo André, ela é muito completa. Então você consegue entrar lá, você vê o processo do projeto, você passa pela nossa fábrica e vê como é fabricada uma casa de steel frame e você finaliza na nossa vila modular. Você entra dentro de casas construídas dentro da nossa própria estrutura. A maior dúvida, o cliente faz, todos os clientes fazem. Eu falo que, olha, o cliente que entrar na casa e não fizer isso, ele ganha a casa, só que ele não pode saber antes. Porque é muito comum, né? É o desconhecido, né? Então, existe ainda essa resistência. No alto padrão, a resistência é muito menor, porque normalmente esse cliente ele já teve contato com o sistema construtivo nos países de primeiro mundo. Então, ele já foi para os Estados Unidos, ele já foi para a Europa, já foi para a China, e ele já se hospedou, ele tem uma casa lá que é construída com esse método. Então, ele tem uma receptividade muito melhor, né? Então, comparado a 12 anos atrás, quando a gente começou, hoje a gente já evoluiu muito. Antes as pessoas nem imaginavam o que era. E até essa preocupação com a sustentabilidade que tem crescido bastante, hoje os clientes já vêm com essa demanda, eles já vêm decidido, eu quero construir a minha casa de steel frame. É diferente, eu não preciso mais ficar provando para o cliente que o steel frame é melhor do que a alvenaria e ficar ali comparando. Quem vai até você já vai decidido a utilização dessa tecnologia. Tá, e claro, você tem uma clientela X mil pessoas, não importa quanto. Você quer mais cliente, né? Então, como é que você convence uma pessoa que ainda não está convencida? Porque eu entendi, quem vai até lá já quer essa tecnologia, essa metodologia construtiva para levar para sua residência. E quem não quer, como é que você consegue convencer essa pessoa? Através de informação e conhecimento, né? Então, nós temos o Enix, que é outro braço de negócio nosso. Nós, há 7 anos, entendemos que era importante nos posicionarmos como pioneiros nesse sistema construtivo aqui no Brasil, mas também como educadores. Então, o Enix, por exemplo, nós reunimos ali 8 mil profissionais. Uma vez por mês na nossa fábrica, nós fazemos também imersões. Então, a gente chama profissionais do mercado, porque se o arquiteto e o engenheiro já não aderir, já não chega na ponta. A hora que o cliente leva para ele, ele fala, não sei o que é isso, não confio, não vou arriscar meu CREA, o meu CAL, deixa esse negócio para lá. Vamos no tradicional aqui que é melhor. Então, das estratégias nossa é o Enix, que é um evento grande, que traz palestras internacionais, debates, experiências. Então, no ano que vem no Enix, nós vamos construir 4 sistemas construtivos ao vivo ali para as pessoas e promover esses eventos que nós fazemos de forma mensal na nossa matriz em Santo André para incentivar o mercado a conhecer mais sobre o sistema construtivo. Hoje, dentro dessa cadeia que você chama, essa verticalização que você chama, qual que é desses produtos, dessas empresas, melhor dizendo, não produtos, perdão, dessas empresas hoje é o teu carro-chefe? É a loja da ponta, que já vende alguma solução mais, vamos chamar assim, mais definida, ou a construção já te procura para construir uma casa como um todo? O que hoje é mais forte para você? Para nós são as lojas, por estratégias de negócios mesmo. Nós decidimos mirar mais na loja porque ia nos dar uma escalabilidade muito melhor às lojas e às franquias do que a construtora, porque a construtora eu tenho limitação de mão de obra. Então, assim, quando eu tenho obras muito distantes, a gente fica alocado lá por muito tempo, os profissionais qualificados, assim como existe essa dor na alvenaria, existe para nós desse lado ter engenheiros qualificados, mestre de obra ali para fazer a gestão da obra. Então, nós entendemos que o nosso negócio estava mais nas lojas e nas franquias. E hoje a construtora eu pego só o cherry pink, que a gente chama. Então, eu não fico mais entrando naquela disputa de obras pequenas ou de obras com margens muito apertadas. Eu escolho as obras que eu quero entrar e, de qualquer forma, o nosso negócio ganha, porque se eu recuso a obra, eu ainda vendo o produto. Eu ainda consigo especificar os materiais com os meus produtos. Uma vez que você especificou, dificilmente você consegue mudar essa especificação de obra. E a obra que eu não entro completa, eu vendo o material. Ou seja, você faz a prospecção indo pelos arquitetos e engenheiros para que eles convençam os seus clientes e os seus clientes já cheguem na tua loja querendo esse tipo de tecnologia. E aí a tua ponta, que é a loja, acaba se desenvolvendo mais. Ou se a pessoa quiser fazer uma construção, tem que ter uma certa margem para te valer a pena. Senão ela compra o produto, leva para a obra dela e faz. Resumindo, a ópera é isso. E não tem jeito, eu preciso te fazer uma pergunta que com certeza todo mundo está pensando. Você cita mercado de luxo,
Então, você até citou essa questão do valor que uma obra tem sendo feita com uma tecnologia dessa. Pessoa, olha, aquela obra foi feita assim, Sim. então, poxa vida. E aí você atinge um certo mercado, as pessoas que estão em casa estão pensando no preço disso. Você consegue fazer alguma comparação, por mais que a gente saiba que na construção de uma casa, de uma residência, seja ela de 1, 2, 3 andares, tem muitas variáveis de acabamento. Sim. Mas fazendo uma comparação da construção, qual a diferença de preço? É mais caro? É mais barato? E aí, claro, assim, durabilidade. Aqui no Brasil a gente não passa tanto quanto Sim. em outros lugares, como a Flórida, por exemplo, desastres naturais. A gente teve o que aconteceu, por exemplo, numa chuva, numa enchente, infelizmente, no Rio Grande do Sul recentemente, mas Sim. comparado com Flórida, nem se compara nesse sentido quantitativo. Como é que hoje é esse produto em qualidade e em preço para quem está assistindo a gente? Bom, vamos lá. Eu costumo comparar muito o custo-benefício, não só custo versus custo. Importante destacar que o steel frame ele não é só para o alto padrão. Foi um posicionamento da nossa marca em relação a isso. Mas a gente consegue atender o baixo e o médio padrão também, porém existem algumas limitações. No baixo e no médio padrão, a gente só vai ver esse preço valer a pena quando a gente trata de escala. Por isso que o sistema industrializado ele faz muito mais sentido para construir 30, 50 casas do que para construir uma casa de baixo padrão. Porque o nosso custo indireto, o profissional ali para fazer o cálculo estrutural, o profissional ali que vai cuidar dessa obra, ele custa mais caro do que um profissional de mercado. Então, nesse sentido, por exemplo, da mão de obra, já é uma diferença de preço importante. Sim. Entendi. Mas pode falar, queria tentar Mas aí, fazer um por cálculo exemplo, comparativo, vai lá. Justamente no caso do Rio Grande do Sul, a nossa empresa fez uma doação de 200 casas. E nessas casas, por ser uma quantidade grande e por nós termos desenvolvido o projeto, não ter sido um projeto que veio pronto do governo, nós já sabemos aquilo que traz economia no sistema, nós usamos todas as fortalezas do sistema a nosso favor e nós chegamos num custo de 112 mil por casa, custo, né, não preço de venda, Claro. com 36 metros quadrados e as casas são lindas. Você olha, parece uma casa de alto padrão, só que compacta. Então, a gente consegue chegar no custo quando a gente tem escalabilidade. Se fosse comparar uma casa tradicional, tá? Uma casa de médio para alto padrão, que são a maioria hoje que são construídas, você tem um custo ali médio de 2.800 de alvenaria, casa cinza, sem acabamento, porque acabamento é aquilo que a gente falou, acabamento é infinito e além, né? A pessoa pode escolher um piso de R$100 como um piso de 10 sem mil acabamento, né? Sem acabamento. E o nosso custaria uma média de R$3.000 o metro quadrado. Então, de 2.800 para 2.600 ou 2.800? 2.800 a média. 2.800 para 3.000, uma diferença de menos de 10% aí. Mas só desde que com que você muito trabalha mais benefícios. Não, aí eu tô falando uma casa normal. Uma casa normal. Uma casa normal. Eu dei o exemplo da escala, que se você dividir o metro quadrado dessa casa com acabamento lá do Rio Grande do Sul... Sai menos do que isso? Sai menos do que isso. Eu entendi. Ela saiu menos do que o preço do Minha Casa Minha Vida, então, que tá algo em torno de 170 mil. O custo de uma casa de cerca de 40 metros no Minha Casa Minha Vida é cerca de 170 mil. E você conseguiu fazer de 112 casas a custo de 112 mil. 200 casas... Desculpa, eu que inverti o número. 200 casas a 112 mil cada casa. E com mais benefícios, pelo que você está dizendo. Quais são esses benefícios? Mais. Só para ficar claro para todo mundo. Você falou de resistência, durabilidade e manutenção, né? A longo prazo, a gente tem manutenções muito menores no steel frame e, quando necessário, muito mais simples de serem executadas. A gente fala que o nosso sistema é um sistema inteligente, porque diferente da alvenaria que você tem que construir e depois vir quebrando as paredes para fazer as instalações, no steel frame, enquanto as paredes estão abertas, nós passamos as instalações. Então, caso necessário no futuro você fazer uma manutenção de elétrica ou hidráulica, você só faz um acesso naquele ponto, faz as manutenções onde necessárias. Tem que fazer para fazer a manutenção. É muito mais simples de você acessar. Tinta, por exemplo, né, fachada. Nós utilizamos uma tinta de alto desempenho da Sto, que é uma empresa alemã, que ela é autolavável. Ela tem 10 anos de garantia e toda vez que chove ela renova a fachada dessa casa. Então, ou seja, ela se autolimpa, é isso que você está dizendo? Ela se autolimpa. Então, são várias tecnologias que nós conseguimos implementar no steel frame, que ele tem uma durabilidade, uma resistência muito maior comparado aos sistemas tradicionais e manutenções muito mais simples e eficientes de serem executadas. Quem quiser conhecer
é o momento de você fazer o peixe aí. Tá bom. Né? Então, assim, é Instagram, é site, o que você recomenda para quem quiser conhecer essa tecnologia e saber um pouco mais da Steel, desse produto, dessa metodologia de Steel Frame e, claro, da Inova Steel? Claro, olha, quem quiser conhecer é só acessar o nosso site, grupoinovasteel.com.br. Temos também lá o nosso Instagram, Grupo Inova Steel, a Steel Tech, que é a construtora, a steeltech.engenharia, lojas Steel Home, o lojas no plural, para quem quiser conhecer mais sobre esse modelo de franquia, que tem sido espetacular. A maioria dos nossos franqueados estão abrindo a segunda unidade. Isso demonstra o quanto, de fato, o nosso modelo de negócio está sendo validado e está sendo uma franquia de sucesso. E a Plaque Lux, que é a nossa indústria, para quem às vezes está assistindo, a gente já atua no mercado, que é só adquirir os produtos, pode adquirir diretamente da nossa indústria, que é a Plaque Lux. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que assim, foi uma entrevista muito esclarecedora a respeito de um setor que eu mesmo assim estou aqui aprendendo com o que você está falando. Tenho certeza que quem em casa assistiu aprendeu bastante e pelo menos está pensando nessas inovações, né? Sim, e novas possibilidades, né? É isso. Acho que o que mais me interessou trazer essa pauta aqui são essas novas possibilidades. Quem sou eu para dizer o que é melhor, o que é pior? Cada um faz o que achar melhor dentro da sua casa. Claro. Mas minimamente a gente entendeu uma inovação nessa verticalização desse segmento. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Esse foi o Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. A gente se vê no próximo O Varejista BMC News, informação que gera valor. Um abraço e até o próximo programa.